Por que devo entender sobre um plano pré-pago? E aí, eu até pensei nisso antes de passar esse conteúdo, porque por que você deve entender? Meu raciocínio é muito simples. Existe a metodologia que eu criei, que é a Reduza Custo todo mês. E a gente tem que entender, lógico, tem todo um procedimento, passo a passo, tem diversas coisas, mas quando a gente chega no ponto de otimizar custos, existem clientes que eu já atendi que eles não são de grande porte, não tem 5.000 linhas, 7.000 linhas, 10.000 linhas, 100 linhas, não. Ele tem uma composição, vamos dizer assim, familiar. Ele tem uma estrutura menor, que normalmente não chega até 10 contratos. Nesse circuito, existem pessoas que realmente precisam de auxílio nesse processo. A metodologia que eu criei também atende esse tipo de processo, de público, de processo, porque é o mesmo mecanismo. A diferença é que é uma quantidade bem menor do que, vamos dizer assim, uma estrutura maior de empresa. E até tem empresa que tem essa estrutura. A maioria hoje das empresas, até onde eu saiba, no Brasil, são de pequenas e médias empresas. Então você vai ver isso aqui muito. Nesse contexto, o que é que a gente pode fazer? Se for, lógico, uma estrutura que é uma empresa que tem linhas de pessoa física pré-pagas ou algo do tipo, ou não, é tudo pós-pago, ou é tudo corporativo. Então, quando a gente chega na metodologia, existem diversas ações, mas dentre elas tem uma parte que você vai analisar a parte financeira. E é interessante você avaliar. Se continuar como CNPJ, qual a opção? Qual é o custo? Quais são as opções de valores? Como pessoa física, pós-pago, tem plano controle, tem plano pré-pago. E por isso que eu acho interessante a gente saber. Porque existem linhas na empresa, que eu já atendi diversas demandas, mas que elas só recebem ligações. E vai que essas linhas você tem um plano pré-pago que pode ser mais barato para a empresa. Ou você tem outra composição que um plano pré-pago é mais adequado para aquele tipo de projeto. Então existem adequações e avaliações. Cada cenário é um. Então é interessante você saber disso porque é uma outra carta na manga que a gente tem quando pensa em projetos que precisam de conectividade, seja de internet ou de voz. E a gente deve conhecer os planos pré-pagos para poder auxiliar em qualquer demanda que exista. Porque se eles existem, a gente pode fazer a contratação. Na prática, é isso, tá? Então, a metodologia foi de onde eu criei todo esse processo com base na experiência, por aí vai anos que eu estou já em telecom, e tem dois pilares, que é o pilar de negociação, esse focado na parte de custos, e o de gestão, que é de gerenciamento. O pré-pago, o de gestão, a gente tem que ter alguns cuidados, lógico, mas o foco dele é a parte de negociação, que é valores, é não ter fidelização. Exemplo, eu tenho um projeto aqui que eu vou precisar, vou dar um chute aqui, de 3 GB de internet com 10 chips, mas eu só vou utilizar isso 2 meses. Para que você vai contratar um plano PJ de 24 meses? Não há necessidade. Se eu fizer pessoa física, qual o valor? Se eu fizer pessoa jurídica sem fidelização, que a gente pode fazer, qual o valor? Compara, analisa, veja as opções. Pré-pago eu consigo colocar como CNPJ ou não? Tem planos que você não consegue pegar um pré-pago e colocar um CNPJ só com CPF. E existem outras prestadoras que sim, a gente consegue cadastrar com CNPJ. Então entenda que existem essas composições também. Mas o foco é em dois, principalmente em economia, que é otimizar os custos, ver as opções que existem para reduzir os valores, e a manutenção, a princípio, já tem um profissional fazendo isso, dá para otimizar. E viabilidade de projetos. Exemplo, se você pedir hoje uma linha no seu plano corporativo, em quanto tempo você recebe? Pré-pago, eu vou na loja e adquiro. Depende da velocidade, depende do processo, depende de N fatores. Cada projeto vai ter suas diferenças. Então, o importante é a gente, como gestor de telecom, ter cartas para utilizar. Eu tenho que fazer isso aqui. Qual o tempo? Normalmente, quando os projetos chegam para mim, são para ontem. Não sei para você, mas para mim é tipo, para ontem eu preciso disso. Então, a gente tem que viabilizar. E, lógico, existem os processos, os tempos. Tem tanto dentro da tua organização, quanto de um cliente ou algo do tipo, quanto da prestadora. É análise de documentação, é fluxo e por aí vai. O pré-pago você meio que corta praticamente todo esse processo. Você consegue em um dia fazer a ativação. Normalmente
é muito rápido o cadastro e você já consegue utilizar um plano pré-pago. E por isso que eu acho que a gente deve entender e você deve ter esse conhecimento mais fácil entendendo um plano pré-pago para utilizar ele da melhor maneira possível e tentar, lógico, de todas as maneiras, economizar os custos de telecom.